Antes de começarmos, o aviso ao espectador é fortemente recomendado. O que você verá a seguir é apenas para fins educacionais e de entretenimento. Esta é a transcrição literal do depoimento no Tribunal Federal do julgamento de Sean Diddy Combs, conforme reportado pelo Inner City Press. Imagine um tribunal federal silencioso, lotado de repórteres. O oficial de justiça chama Samuel L. Jackson e o lendário ator se dirige à bancada das testemunhas. Ele não está aqui para citar falas de filmes. Está aqui para expor dois dos homens mais influentes do entretenimento negro. Sean Diddy Combs, julgado por supostamente comandar um esquema criminoso de tráfico sexual e intimidação, e o comediante e magnata Steve Harvey, acusado de permitir a cultura que manteve o esquema em segredo. O testemunho de Jackson ligará o relacionamento controverso de Lori Harvey com Diddy, processos civis que agora ameaçam o império de Steve e um padrão de assédio que, segundo Jackson, remonta a décadas. Os próximos 20 minutos acompanharão cada momento impactante, desde a primeira declaração juramentada de Jackson até registros telefônicos explosivos e um vídeo secreto de bodycam que explode como uma granada na galeria. Quando o martelo do juiz bater, reputações e talvez a liberdade estarão em jogo. Samuel L. Jackson nunca deveria ter pisado no tribunal. Desde o início do julgamento por obstrução e racketeering de Combs Harvey, o drama girava em torno de executivos da música, seguranças e um carrossel de ex-parceiras traumatizadas. Mas, na manhã do 8º dia, um subpoena sigiloso, solicitado discretamente pelos promotores federais, foi aberto e trouxe à tona o homem cuja voz rouca vendeu mais ingressos de cinema do que qualquer outro vivo. Os repórteres esperavam algumas linhas sobre caráter ou talvez um comentário rápido sobre a cultura da indústria. Em vez disso, receberam um mapa cronológico de 45 minutos que ligava a ascensão social de Steve Harvey, o domínio descontrolado de Diddy e a mercantilização de jovens mulheres negras, sob o eufemismo polido de mentoria. Jackson começou explicando por que ele tinha as provas. E-mails, mensagens diretas e textos literais. 23 anos. Antes ele prometera à sua filha recém-nascida, Zoe, que nunca terceirizaria sua segurança para o mesmo sistema de Hollywood que vende sonhos de um lado e sufoca almas do outro. Esse juramento o transformou em um arquivista silencioso. Ele coletou sussurros, armazenou prints e construiu uma linha do tempo privada de quem fez o que e com quem. Tudo para proteger sua própria filha dos predadores que usavam créditos de produtor como armadura. Em 2018, Jackson testemunhou que um assistente no set de Shaft lhe entregou um pendrive após uma filmagem noturna em Brooklyn. Dentro, havia um arquivo de áudio curto. A voz de Steve Harvey orientando Lori através do que Jackson descreveu como um pacote de etiqueta de alto valor, incluindo a frase: "Sempre lembre, um magnata nunca é seu namorado. Ele é seu conselho administrativo." Jackson guardou o arquivo, assumindo que era um conselho paterno cínico. Um mês depois, outro arquivo chegou, desta vez de um engenheiro da Bad Boy Entertainment. Um vídeo caseiro no estúdio mostrando Diddy ditando as roupas públicas de Lori enquanto ria de piadas sobre Stevie Wonder às custas de Harvey. Jackson, reconhecendo um padrão que já vira destruir meia dúzia de protegidas, começou a catalogar o material por data e cruzá-lo com registros de voos. Ele sabia que, se o padrão se tornasse violento, as autoridades precisariam de contexto. Não apenas fofoca. No tribunal, ele apresentou tudo. Uma exibição mostrava Harvey encaminhando um modelo de NDA para Diddy, intitulado Parceria de Estilo de Vida. Outra exibia um áudio em que Diddy se referia a Lori como a taxa de retenção do Green Room. Jackson leu essas linhas em seu barítono lento, descrevendo-as como comprovantes de negligência parental, predação profissional e tráfico de poder em vez de pessoas. Embora pessoas também tenham sido traficadas. A galeria ficou em choque. Até a juíza Ramírez levantou uma sobrancelha. Enquanto isso, Harvey, sentado atrás da defesa, encarava a mesa como se os veios da madeira oferecessem uma saída secreta. O interrogatório da defesa só afiou a faca. O advogado Wickham tentou sugerir que Jackson estava amargurado por nunca ter fechado o contrato com a Bad Boy Films anos antes,
Jackson revidou com uma risada. Senhor, eu recusei aquela participação porque o roteiro pedia que eu desse um tapa em uma estagiária de 21 anos. Acontece que o diretor só mudou a cena para a vida real. O júri riu. A juíza permitiu que ficasse registrado. Quando Wickham insinuou que Jackson repetia boatos da internet, Samuel soltou uma última bomba. Um chat criptografado no Signal em que um funcionário sênior de Harvey se gabava. Esse link, Lori Puff, vai comprar mais uma década de boa vontade com o público de homem de família. O tribunal ficou em silêncio e o sinal do recesso soou como um alarme de incêndio. Após o almoço, os promotores pediram que Jackson guiasse o júri pela escada de grooming de 8 passos, que ele mencionara em interrogatórios prévios. O ator concordou, abrindo um caderno de couro que chamava de O Livro Vermelho. Um hábito que começara em 1993, durante as filmagens de Jurassic Park. Passo 1, ele explicou, era acesso via admiração. Um figurão identifica um jovem talentoso e o elogia publicamente. Um troféu vivo. Passo 2. Co-branding transforma a admiração em intimidade mercantil. Roupas combinando em eventos, participações no palco, posts no Dia dos Pais. Passo 3. Exclusividade. Figuras paternas viram empresários e números de telefone. Fora do círculo desaparecem silenciosamente. Jackson alinhou esses passos com a linha do tempo de Lori. Primeiro, o segmento de rádio de Harvey em 2017, elogiando Didi como o modelo para o empreendedorismo negro. 6 semanas depois, a agenda de modelagem de Lori foi misteriosamente limpa para que ela pudesse acompanhar a equipe da Bad Boy em LA. Esse é o passo 2, disse Jackson, a fase do co-branding. Ele então mostrou um e-mail em que o assistente de Harvey pedia à Vogue Arábia que retirasse Lori de uma sessão em Dubai por obrigações familiares. Os promotores argumentaram que esse era o bloqueio de exclusividade, mas Jackson não parou em 2017. Ele retrocedeu a 1995, antes mesmo de Lori nascer, para mostrar que o envolvimento de Steve Harvey com o ecossistema de Diddy surgira de politicagens da Uptown Records. Jackson testemunhou que um jovem Steve fez um acordo nos fundos de um ônibus de turnê com o promotor Kirk Burroughs. Shows de comédia gratuitos em troca de entrevistas softball com estrelas do hip-hop. Esse sistema, explicou Jackson, transformou jornalistas em lobistas e comediantes em embaixadores de marca. Avançando para 2006, ano em que Harvey conheceu Marjorie, ex-esposa do traficante de Memphis Jim Townsend, Jackson citou um acordo de delação sigiloso de Townsend que mencionava um corredor de entretenimento usado para lavar dinheiro de shows através de boutiques de moda em Atlanta. Ele apresentou o número do processo e os promotores o incluíram nos autos. Então veio o choque. Jackson alegou que o programa de entrevistas de Harvey servira como uma máquina de lavar reputações para homens como Diddy, permitindo que eles passassem de empresários de boate a filantropos amigáveis para o horário diurno. Ele exibiu um clipe do episódio de 2013 em que Diddy promovia sua fundação de escolas charter. Dias depois de a TMZ vazar um vídeo dele atirando um kettlebell em um treinador da UCLA. No estúdio, a plateia aplaudia. No tribunal, o júri assistia impassível. A defesa objetou, chamando a lição de história de fofoca hollywoodiana. A juíza Ramírez rejeitou, lembrando que estatutos ricos se importam muito com padrões. Jackson concluiu a segunda parte, lendo um cartão de Natal de 2020 supostamente enviado por Diddy a Steve e Marjorie. Família é o melhor alinhamento de marca. Vamos continuar investindo. Jackson fechou o cartão, olhou para o júri e disse: isso é o passo 8, monetização total das linhagens sanguíneas. Sussurros ecoaram. A estenógrafa pausou para trocar de papel. Se os cadernos e e-mails abalaram os espectadores, nada os preparou para o que Jackson chamou de a prova real. Uma montagem de clipes privados que ele afirmou ter recebido de denunciantes da indústria ao longo de 15 anos. Os promotores escureceram as luzes e uma tela desceu atrás da bancada. Jackson narrou ao vivo, dando contexto a cada fragmento. Clipe 1, um vídeo granulado de 2009, filmado em um iate em St. Bart's, mostra Diddy
Steve Harvey e 2 executivos, brindando com champanhe enquanto uma jovem, que os promotores alegam ser Lori, então com 12 anos, dança ensaiada no convés, orientada por uma voz feminina fora de cena. Jackson congelou o frame, apontando para o sorriso de Harvey. Esse é o momento em que um pai vira um recrutador. Clipe 2. Nos bastidores do BET Awards de 2015, Lori, agora 18, senta-se na cadeira de maquiagem enquanto uma estilista sussurra. Seu pai diz que o puff chega em 5. Lori responde, ok, me faça parecer mais velha. Jackson pediu ao júri que notasse a maturidade forçada. Clipe 3, o mais perturbador. Filmado em março de 2019, mostra Didi sem camisa em uma cozinha em Soho, instruindo um chefe a servir as ostras com sexy. Ela vai comer da minha corrente. Fora de cena, Lori ri nervosamente. Tio, você é louco. O chefe olha para a câmera, revira os olhos e murmura. Isso é errado. Jackson pausou. Esse chefe pediu demissão no dia seguinte e me enviou uma DM após assistir meu discurso na UNCF sobre proteger filhas. O chefe forneceu uma declaração juramentada corroborando o vídeo. Clipe 4. Mostra um ensaio por Zoom em 2021 para a turnê motivacional de Harvey. Achando que a gravação estava desligada, Harvey diz a um produtor, não há sermão sem dízimo, baby. Nenhuma diferença entre o prato da igreja e um contrato da Revolt. Ele então se gaba de que Didi enviou um honorário para a LLC de Lori. Jackson deixou a citação ecoar antes de dizer, essa é a espinha dorsal transacional do grooming. Quando as luzes se acenderam, vários jurados evitaram contato visual com a defesa. Didi rabiscava furiosamente. Harvey enxugava o suor. Os promotores encerraram as provas audiovisuais e Jackson entregou o golpe final. Uma declaração juramentada de Zoe Jackson, em sigilo, mas resumida em voz alta, afirmando que a vigilância do pai a salvou do pipeline que engoliu outras. A defesa tentou um último recurso, sugerindo que Jackson adulterou os vídeos. O perforense digital do governo atestou que os metadados não mostravam edições e que os arquivos vieram de dispositivos distintos ao longo de anos. A juíza os admitiu. Jackson deixou o tribunal, deixando para trás uma sala que, de repente, parecia menor, como se cada parede agora escondesse uma câmera. Fora do tribunal, manifestantes gritavam, protejam as filhas negras! Dentro, a equipe jurídica de Harvey pedia um recesso para reavaliar a estratégia. Repórteres sussurravam que, extraoficialmente, 2 outros pais celebridades já haviam procurado promotores, temendo que suas próprias filhas surgissem em seguida. Na quarta parte do testemunho, os promotores trouxeram um carrinho com 27 manifestos de voos particulares, Vista Aviation, cobrindo 13 anos. Jackson, de óculos, explicou como os voos coincidiam com as turnês de Didi e os compromissos públicos. De Harvey, em 2010, um jato partiu de Van Nuys para Nassau com Didi, Marjorie e Lori, então 17 anos. Em 2012, a Fundação Filantrópica de Harvey pagou por um voo para Anguila, o mesmo jato usado por Didi em turnês. Torres de celular confirmaram que Harvey estava em Anguila durante transmissões de seu programa de rádio, pré-gravadas. A pergunta não é mais se essas viagens aconteceram, mas o que um magnata de 50 anos e um ícone da comédia ganhavam escondendo-as. Disse Jackson, a fita de Martha's Vineyard, 2018. Um vídeo noturno, captado por câmera de segurança, mostra Didi e Harvey em um cabana. Didi pede a bolsa LV e Harvey ri. Você é louco, Puff? Subtítulos captam a frase enxague ela e leve para a maquiagem, alinhando com relatos de vítimas sobre duchas pós-eventos. O defesa alegou deepfake, mas Venmo mostrou o pagamento de Harvey para o aluguel. A cláusula Winning Jackson revelou um adendo no contrato de Harvey com a Endeavor. Seus projetos dependiam de financiamento de empresas ligadas a Didi. Um e-mail dizia: a companhia de Lori é um símbolo estabilizador. Companhia? Jackson ironizou. É linguagem higienizada para o que os promotores chamam de tráfico por persuasão.